Alô, meu irmão, minha irmã, boa noite para você. Gostaria muito de estar aí pessoalmente dando a aula de hoje, mas por motivos de trabalho eu estou fora do país. Agradeço muitíssimo a Norminha por estar se disponibilizando para transmitir pessoalmente para aqueles que ah, quiserem manter o hábito de ir até a paróquia no horário da nossa aula para assistir juntos de lá. Muito bonito isso. Para você que está assistindo de casa, também que a bênção de Deus possa, nesse momento, se apossar de todos nós e nos preparar para tudo aquilo que Ele nos quer falar. Que o Senhor receba nossas preocupações, nossas enfermidades do corpo e da alma, aqueles que são importantes para nós, aqueles por quem a gente se comprometeu a rezar. Que nada seja dito aqui hoje, que não seja da vontade do Senhor nos falar, mas aquilo que Ele nos disser que Ele possa gravar nos nossos corações, para que possamos transmitir isso com toda a autoridade e viver isso na nossa própria vida. Que estejamos unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós hoje vamos iniciar as nossas parábolas de acordo com o Evangelho de São Lucas. Nós vimos que São Lucas é, de todos os evangelistas, aquele que vai ter mais parábolas no seu evangelho. Nós temos a parábola dos dois devedores, em Mateus 7, em Lucas 7, 41 a 43, o bom samaritano, uma das mais famosas de Lucas, aparece no capítulo 10, o amigo inoportuno, no capítulo 11, o rico insensato e os servos vigilantes, no capítulo 12, a figueira estéril, no capítulo 13, também a porta estreita. No capítulo 14, nós teremos o construtor da torre e o rei guerreiro. No 15, nós temos a dracma perdida e a mais famosa parábola de São Lucas, que está no capítulo 15, que é o filho pródigo. No capítulo 16, nós temos a parábola mais difícil de ser explicada, que é o administrador infiel, e também uma das mais importantes, que é a de Lázaro e o homem rico. O mestre e o servo, no capítulo 17, o juiz iníquo e o fariseu e o publicano, no capítulo 18. Todas essas parábolas são parábolas que só aparecem no Evangelho de São Lucas. Nós sabemos que Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, Lucas foi discípulo de Paulo. Aonde é que então Lucas ouviu tantas parábolas que nenhum outro evangelista citou para colocar no evangelho dele? Bom, Lucas foi discípulo de Paulo, mas quem era companheiro de Paulo nas viagens de Paulo era o apóstolo Barnabé, que só se separou de Paulo depois do episódio do retorno de São Marcos para as viagens de Paulo, que Paulo não aceitou Marcos de volta, porque Marcos já tinha abandonado ele uma vez para voltar para Jerusalém. E aí, para Marcos não caminhar sozinho, São Barnabé, então, se separou de São Paulo e passou a pregar o evangelho junto com São Marcos, indo para outras comunidades que Paulo ainda não tinha ido. Então, certamente, Lucas ouviu essas parábolas de Barnabé, mas também de Lucas, de João e de Maria, que compartilharam uma longa viagem de navio, ah, em que Paulo e os seus seguidores estavam. Provavelmente foi aí que Lucas ouviu também sobre a infância de Jesus, coisas que só Maria poderia contar, assim como a Anunciação. Então, nós vemos Lucas aqui muito dedicado a contar as parábolas de Jesus. Vamos a elas, então.
A parábola dos 2 devedores, ela está em Lucas 7, de 41 a 43, e diz o seguinte: Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: A meu ver, aquele a quem mais perdoou. Jesus replicou-lhe: Julgaste bem. Ok. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês essa mulher? Entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para lavar os pés. Mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu meus pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Ok, muito bem. Então Jesus se volta para a mulher e diz: Perdoados te são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram então a dizer: Quem é esse homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: Tua fé te salvou, vá em paz. Deixa eu contextualizar um pouco o que essa parábola está nos dizendo. Esse Simão é um fariseu, não é Simão, o nosso Pedro. Jesus foi jantar na casa dele. E quando Jesus estava lá no jantar, uma mulher pecadora se aproxima de Jesus, começa a lavar os seus pés com as suas próprias lágrimas, enxuga com os cabelos e perfuma os pés de Jesus com perfume. Essa mulher não é Maria, irmã de Lázaro, como muitos dizem. Maria, irmã de Lázaro, vai igualmente ungir os pés de Jesus com perfume, um perfume de nardo muito caro. Maria não era uma prostituta, não era uma mulher pecadora, era uma mulher rica, irmã de Marta e de Lázaro, e que depois da morte e ressurreição de Lázaro, ela então, em gratidão a Jesus, vai ungir os pés de Jesus com esse perfume caríssimo, que é o que vai, na verdade, começar a colocar a ideia de trair Jesus no coração de Judas, porque Judas achava que aquele perfume havia sido desperdiçado nos pés de Jesus. Então, essa aqui é uma outra pecadora. Não se sabe o nome dela, não é falado em lugar nenhum, mas se sabe que ela era uma pecadora e uma imensa pecadora. Ora, ela se aproxima de Jesus e o fariseu, então chamado Simão, pensa no seu coração: é claro que esse homem não pode ser o Messias. Se esse homem fosse o Messias, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Porque para um fariseu, se você é tocado por uma pecadora, você é contaminado com o pecado dela, e por isso eles tinham regras de higiene tão séria e não se permitiam ser tocados por outras pessoas. Bom, Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, o fariseu, se volta então para ele e diz: Um homem tinha 2 devedores. Ele perdoou a dívida aos 2, ao que devia pouco e ao que devia muito. Quem você acha que vai amá-lo mais? E Simão então responde: Aquele a quem ele muito perdoa. E é verdade, gente. E talvez essa seja uma das razões pelas quais Jesus não foi até ah, os santos desse mundo convocar
para serem os seus discípulos. Ele foi exatamente em busca das pessoas do povo, as pessoas expostas ao pecado, como nós todos. Eu sempre digo que os maiores pescadores de almas foram um dia aqueles que foram grandes pecadores, porque esses desceram até o fundo do poço. E se eles foram lavados pelo sangue de Jesus, eles têm plena consciência do presente que eles receberam com essa misericórdia. Já aqueles que sempre se mantiveram numa vida mais regrada, mais santa, mais menos pecadora, não que os fariseus fossem santos, muito pelo contrário, poucos receberam tantas críticas quanto o povo fariseu recebeu de Jesus, porque eles eram cumpridores de regra e não santos. A distância é muito grande. Deus não quer que você obedeça os mandamentos porque você é cumpridor de regra. Ele quer que você obedeça os mandamentos porque você entende que seguir aqueles preceitos é o que vai te aproximar de Deus. Então, ele quer que não seja o medo, não seja a mera obediência pela obediência, mas a obediência que é originada pelo amor. Eu amo a Deus, eu quero agradar a Deus. Eu vou amar ao meu próximo, eu vou amar a mim mesmo, eu vou amar a Deus. Então, essa era a diferença entre os fariseus e aquilo que Jesus efetivamente buscava nos corações. Quem pecou muito reconhece a grandeza do sacrifício de Jesus, porque eles entendem que se Jesus não tivesse morrido por eles, eles ainda estariam na lama onde eles estiveram antes. Essa mulher, então, se aproxima de Jesus e derrama o seu coração aos seus pés, em gratidão. E aí Jesus explica para Simão por que ele está certo em dizer que quem muito é perdoado acaba amando muito a Deus. Quem pouco é perdoado tem pouca consciência do sacrifício cristão e acaba amando menos ao Senhor. Ele diz: Simão, quando eu entrei na tua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Água para lavar os pés era uma tradição judaica desde Gênesis 18, quando Abraão oferece água para Deus que o visita na pessoa da Santíssima Trindade para lavar os seus pés. Porque as ruas naquela época eram muito sujas. Então, alguém, para sair de um lugar e chegar na casa de outro alguém, precisava caminhar por terras muito sujas. E os pés chegavam imundos no seu destino. É muito desconfortável você entrar na casa de uma pessoa levando a sujeira da rua, muitas vezes até o mau cheiro de algo que você tenha pisado. Então, era costume judeu você oferecer água para sua visita quando ela entrava na sua casa. Era sinal de boas-vindas. E Jesus faz referência a esse costume várias vezes. Por exemplo, em Mateus 10 e Lucas 10, ele vai enviar os discípulos para pregar o Evangelho 2 a 2. E diz: se vocês forem bem recebidos, ficai naquela casa. Se vocês forem mal recebidos, quando saírem daquela casa, sacudi a poeira dos pés. Ou seja, Jesus estava dizendo: se vocês forem mal recebidos, a sujeira dentro da casa é pior do que a que você encontra na rua. Não leve a sujeira de dentro da casa para fora da rua. Em João 2, nós vemos no primeiro milagre de Jesus, Jesus mandar os escravos encherem de água as talhas que estavam vazias, porque a água tinha sido usada na purificação dos judeus. Essa purificação era exatamente a purificação dos pés daqueles convidados para o casamento. E em João, no capítulo 13, nós vemos o lava-pés na última ceia, onde Jesus mesmo assume
a função de lavar os pés dos seus discípulos antes de se entregar por nós. Então, ah, quando Jesus diz para Simão: "Você não me ofereceu água para lavar os pés", ele quer dizer: "Você não mostrou que eu sou bem-vindo na sua casa. Mas essa mulher lava os meus pés com seus próprias lágrimas. Então ela me mostra que eu sou bem-vindo no seu coração. Você não me deu o ósculo, o beijo de boas-vindas, mas ela me beija os pés. Você não me ungiu a cabeça com um óleo, mas ela me unge os pés com perfume." Então ele faz o paralelo entre a acolhida de Simão, o fariseu, e a acolhida dessa mulher pecadora. E então, por isso, ele diz, os muitos pecados dessa mulher foram perdoados, porque ela muito amou. E ela muito amou porque ela reconheceu a grandiosidade da misericórdia que ela recebeu. E por isso ele se volta para aquela mulher e perdoa os pecados dela. Ora, quando Jesus cura aquele paralítico, dizendo: "Vá em paz, que os teus pecados são perdoados", o povo, os fariseus, fazem a mesma pergunta que a gente vê nessa parábola: "Quem é esse homem que até perdoa os pecados?" Jesus, lá naquele evangelho, em Mateus 9, ele se volta para aquele paralítico e diz: "Para provar que eu tenho poder de perdoar os pecados, toma o teu leito, levanta e anda." Nós aqui vemos os fariseus terem a mesma dúvida. E Jesus, então, para mostrar a autoridade dele, diz para a mulher: "Vá em paz, tua fé te salvou." Aquela mulher saiu dali efetivamente em paz. Simão, o fariseu, certamente não. Uma das parábolas mais famosas de Jesus, de Lucas, é exatamente a parábola do bom samaritano, que a gente encontra no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E o que diz essa parábola? Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: "Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna?" Disse-lhe Jesus: "Que está escrito na lei? Como é que lês?" Respondeu ele: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e com todo o teu pensamento." É o que você encontra em Deuteronômio 6, versículo 5. "E ao teu próximo como a ti mesmo." Levítico 19, 18. Falou-lhe Jesus: "Respondeste bem, faze isso e viverás." Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: "E quem é o meu próximo?" Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões e o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, atou-lhe- atou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: "Trata dele, e quanto gastardes a mais, na volta te pagarei." Qual desses três parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões?
respondeu o doutor, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Ora, é uma parábola que a gente já ouviu a explicação muitas e muitas vezes na nossa vida, mas nunca para de nos mexer, nunca para de nos comover, nunca para de nos fazer perguntar a nós mesmos: será que eu estou sendo o próximo para alguém que me odeia? Será que eu estou sendo o bom samaritano ou o levita e o sacerdote que passam adiante, né? Mais uma vez a gente vê nessa parábola Jesus sendo posto à prova. Era um doutor da lei, não era uma pessoa do povo querendo um ensinamento, querendo uma resposta para uma dúvida. Era alguém que já sabia a resposta e queria ver se Jesus sabia a resposta. E Jesus sabia muito disso, tanto é que Jesus não responde. Jesus se volta para ele como que dissesse: se você é doutor da lei, você sabe qual é a resposta. Qual é, então? O que está escrito na lei? Como é que lês? Como quem diz: você tem a obrigação de saber disso? E o homem então responde a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu pensamento ou entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O que significa isso? É, na verdade, conhecido como o trecho do maior de todos os mandamentos. E essa passagem você vai encontrar nos três evangelhos. Em Mateus, no capítulo 22, em Marcos, no capítulo 12, e aqui em Lucas 10, como parte dessa parábola do bom samaritano. Em todos eles acontece a mesma coisa, os três evangelistas narram o mesmo episódio e a mesma resposta de Jesus. Então, vamos analisar um pouquinho a resposta para essa pergunta. O que é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças? O coração era o âmago do ser. Para o judeu, é o centro do organismo, é exatamente o coração, e está dentro de você e não fora. Amar a Deus de todo o coração, então, significa amar a Deus de dentro para fora. O amor que você tem por Deus, ele tem que nascer dentro de você, da sua consciência, da sua percepção de quem é Deus. O teu amor por Deus não pode depender das coisas que ele pode fazer na sua vida, tem que ser baseado em quem ele é. Não pode estar lá quando tudo vai bem e deixar de existir quando os problemas acontecem. O amor de Deus por Deus não pode depender do que você está vivendo, da doença que você tem ou da saúde que você tem. Ele tem que estar lá. Porque amar a Deus de todo o coração é entender quem Deus é entender o papel de Deus na sua vida, como Ele é a única resposta para a sua felicidade, como Ele é o centro do seu universo. Com toda a tua alma significa com tudo aquilo que faz você um indivíduo. Você é uma pessoa única e Deus te fez assim. Você tem um conjunto de características, de qualidades e defeitos também, que faz você uma pessoa que não é igual a nenhuma outra no mundo. Mas muitas vezes nós não gostamos de ser quem nós somos. Nós gostaríamos de ter o cabelo do outro, o corpo do outro, a voz do outro, os olhos do outro, o dinheiro do outro, a família do outro, a fama do outro. Não. E se vivemos assim, querendo muito mais ser o outro do que ser quem nós somos, nunca vamos entender o tesouro que nós somos.
porque Deus é apaixonado por nós exatamente a pessoa que nós somos. Se ele quisesse que nós fôssemos o outro, ele teria nos feito o outro. Ele nos fez quem nós somos, porque ser quem nós somos é o que Deus precisa para esse mundo ser um lugar melhor. Nós, nas nossas diferenças das outras pessoas, somos exatamente isso, diferentes, não piores. Nós temos qualidades que o outro não tem e precisa delas. Ele tem qualidade que nós não temos e precisamos delas. E Deus faz assim de propósito para a gente perceber que nenhum de nós pode ser sozinho. Nós precisamos andar em comunidade, em igreja, na família de Deus. Então, amar a Deus com a tua alma significa amar a Deus com as suas qualidades, com as suas características e apesar das suas fraquezas, apesar das suas deficiências. Isso é amar a Deus com toda a tua alma, com a tua verdade e não com uma mentira. Com todo o teu entendimento ou conhecimento. O sentido bíblico da palavra entendimento ou conhecimento é muito diferente do que nós temos em português. Para nós, a palavra conhecer, entender, ela é intelectual, ela significa saber coisas. Na verdade, o sentido bíblico da palavra conhecimento é ter uma experiência íntima como Adão conheceu a Eva e ela concebeu um filho. Ok. Então, com todo o teu entendimento, significa com toda a intimidade com Deus no seu coração. O Deus que te salva se esconde dentro de você e não fora. Você precisa buscá-lo dentro de você, com a oração, com a meditação, com a contemplação. Você precisa se encontrar com Deus em você todos os dias da sua vida. Com todas as suas forças, significa até o limite da sua capacidade. Se você ama a Deus, você vai fazer o possível para você ser agradável a Deus. E é isso que te faz renunciar ao pecado. Você reconhecer que Deus merece que você seja santo. Então você vai buscar as virtudes para combater a você mesmo, aos seus vícios, as suas manias, com toda a tua capacidade, fazendo aquilo que você consegue fazer para ser uma pessoa melhor. Quando Deus vê o teu esforço verdadeiro, ele vem e complementa a obra em você, mudando a tua maneira de ser. Então, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as suas forças, é o que Deus espera em nós. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, é semelhante a este, ou seja, é tão importante quanto. Diz São João que eu não posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não sou capaz de amar o meu próximo a quem eu enxergo. Então, os dois mandamentos são equivalentes, amar ao próximo. Mas aí nós temos não dois mandamentos, na realidade nós temos três. Porque se eu vou amar ao próximo como a mim mesmo, se eu não amo a mim mesmo, se eu não amo a pessoa que eu sou, o amor que eu vou ter para o próximo vai ser muito pobre. E como eu não consigo amar a mim mesmo, se eu não amar a Deus com toda a minha alma, então, na verdade, esses três mandamentos, eles são extremamente vinculantes. Eu preciso amar a mim para amar a Deus e para amar o meu próximo. E é assim que funciona, né? Então, eu amo a Deus sobre todas as coisas, para amar o meu próximo. Para isso, eu preciso amar a mim mesmo. Se eu não amo a mim, eu não amo a Deus.
Em cima é amar a Deus, tá, gente? Está errado aqui. E se eu não amo a Deus, eu não amo o próximo. E essa relação, ela é recorrente, é algo que tem que estar constantemente sendo renovada. Partindo então para essa parábola tão importante, o que é que Deus está querendo dizer para todos nós? Quem é o meu próximo? Nós vimos que aquele homem era um judeu, estava indo de Jerusalém, terra dos judeus, até Jericó. Mas ele, na beira do caminho, ao longo do caminho, ele é assaltado e jogado à beira do caminho para morrer. Passa um sacerdote por ele, o vê, mas não para socorrer. Naquela época, os sacerdotes, eles não eram sacerdotes por vocação, mas se você nascia em uma determinada tribo, a tribo dos levitas, você naturalmente era a tribo consagrada ao culto ao Deus, ao sacerdócio. Talvez esse sacerdote não tenha parado, porque ele estava atrasado para o culto e o processo de purificação de um sacerdote era tremendamente extenso. Ele provavelmente já tinha se purificado, e se ele parasse para atender aquele homem, não poderia conduzir o culto. Não justifica, porque uma vida humana certamente é muito mais importante do que o culto a Deus. Porque Deus não precisa de um momento de culto para ser adorado. Se ele tivesse parado para socorrer aquele homem, ele estaria prestando a Deus um culto muito mais agradável, aprazível a Deus, do que ter passado adiante. Um levita igualmente passa, ver aquele homem. Os levitas eram exatamente a tribo de onde saíam os sacerdotes. Então, era o equivalente, talvez, a um diácono nos dias de hoje, mas ele também passa e ele não para. E aí vem um samaritano, né? Os levitas, então, eram uma raça consagrada desde lá o Antigo Testamento, na época de Moisés, quando Deus tinha dito para ele que os levitas seriam a tribo, então, da consagração. Mas um samaritano para. E por que que isso é tão importante? Porque judeus e samaritanos já não se falavam, já não se falavam desde a morte de Salomão, onde Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono e não atendeu ao pedido do povo de Israel de abaixar os impostos e diminuir o número de horas trabalhadas. Então, houve a cisão do povo de Israel. As 10 tribos do norte formaram o Reino do Norte, cuja capital era Siquém, que é hoje a região da Samaria. E 2 tribos ficaram no sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que adoravam a Deus no templo que tinha sido construído por Salomão. Então, desde aquela época, judeus e samaritanos não se falavam. Para você ter uma ideia, lembra do escândalo daquela mulher, lá no capítulo 4 do Evangelho de São João, quando Jesus começa a conversar com ela, uma samaritana, no poço de Jacó. Então aquele homem parou e é movido pela compaixão. O que é compaixão? Paixão é sofrimento, com é com. Então, compaixão é sofrer com a pessoa. É você entender a dor do outro, é você entrar na dor do outro, é você agir porque você entende o que ele está passando. Então, ele, movido de compaixão, ele vai para, socorre aquele homem, deita azeite e vinho sobre as suas feridas para desinflamar, né, para desinfetar, leva-o até uma estebaria, cuida dele e deixa 2 denários, que era muito dinheiro, era o salário de 2 dias de trabalho,
para que aquele estalajadeiro possa cuidar daquele homem depois que ele se for. Esse samaritano olhou ali e viu um ser humano, e por isso ele foi e socorreu. Ele não viu o inimigo, ele viu alguém que precisava dele. É assim que Deus quer de nós também, que nós entendamos que Deus espera de nós que nós sejamos os braços dele que consolam, o abraço dele que conforta, o ouvido dele que escuta, os pés dele que vão ao encontro, as mãos dele que suportam aqueles que estão ao nosso redor. Se somos cristãos, esse é o nosso chamado, é isso que ele espera de cada um de nós. Em Lucas 11, nós temos a parábola do amigo inoportuno. E o que diz essa parábola? Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta está fechada, meus filhos e eu estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo: no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa de sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Ok. O que essa parábola está nos falando, meus irmãos, é da necessidade da gente confiar e a gente pedir com essa confiança. Muitas vezes a gente pede, 5 minutos depois já estamos cobrando de Deus a graça. E não é assim que funciona. E São Lucas, então, vai continuar a parábola, dizendo assim: E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Ok, vamos entender. Muitas vezes a nossa oração é um rosário de pedidos para Deus. Pedimos sempre graças para Deus, e isso é até natural. O que não é natural é a pouca fé que a gente demonstra para fazer esses pedidos e a intolerância com o tempo de Deus para atender esses pedidos. Muitas vezes vamos a Deus exatamente porque queremos alguma coisa dele e não por ele, não para estar com ele, não para um abraço, não para dizer o quanto ele é belo, o quanto a gente o ama, mas porque a gente precisa dele. Ok. Jesus está dizendo que aquela pessoa que bate na casa do amigo pedindo os pães para sua visita vai ser atendida, nem que seja pela sua insistência. Ora, vamos entender bem. Jesus nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Ele não está dizendo talvez, ele está nos afirmando que todo aquele que pede, recebe, e aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Simples assim. Nós temos que pedir a Deus a santidade do nosso coração. Temos que receber de Deus a sua mão erguida que nos suporta.
E, finalmente, temos que abrir para Deus, que quer nos dar tudo e não nos tirar nada. Então, ah, se Ele nos dá essa certeza de que tudo que a gente pede, a gente recebe, tudo que a gente busca, a gente encontra, toda vez que a gente bate, a porta é aberta, porque nem tudo aquilo que a gente pede é atendido. São Tiago vai nos dar essa resposta. Ele vai nos dizer que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. E o que é, então, pedir mal? Imagine que você faz o pedido, meu irmão, minha irmã. Aquilo que você está pedindo é uma coisa boa para você, efetivamente boa, porque às vezes não é. Nunca aconteceu com vocês pedirem muito uma coisa para Deus e essa coisa não acontecer e depois, quando a história passa, você percebe que você ficou muito mais feliz não tendo acontecido? Porque Deus sabe. Deus é incapaz de gerar o mal para a sua vida. Então, se aquilo que você está pedindo é uma coisa ruim para você, Deus não vai atender você. Não adianta insistir. Esse é o nosso Deus. Mas imagine que o que você está pedindo é efetivamente bom. Ok, mas é bom para o próximo também? Porque pode ser que você esteja pedindo uma coisa que seja boa para você, mas não tão boa assim para o seu próximo. Imagine que você está pedindo para Deus para o seu time de futebol ganhar, mas o teu próximo torce para o outro time e está pedindo a Deus a mesma coisa. Deus não pode, para fazer o bem para um, fazer triste o outro. Então Deus não vai intervir na partida de futebol. É fato. Se você está pedindo um emprego para o seu filho, isso é uma coisa boa, mas muitas vezes só tem uma vaga. E para o teu filho ganhar aquele emprego que você quer, um pai de família que está naquela posição vai ter que perder o emprego. Então não será Deus que vai fazer esse coitado que precisa do emprego, perder o emprego para o teu filho ganhar. Deus vai atender a necessidade do teu filho, mas de uma outra forma e num outro tempo. E é muitas vezes por isso que o atendimento de Deus demora tanto. Aliás, no capítulo 2 do livro de Eclesiástico diz assim: Tu que te dedicas ao serviço de Deus, prepara o teu coração para a prova e aprenda a sofrer as demoras de Deus. Santa Mônica estava pedindo a conversão de Agostinho. Era uma coisa boa para Santa Mônica, sim. Era uma coisa boa para Agostinho, sim. Mas Deus levou 30 anos para atender Santa Mônica. Porque Deus não queria fazer aquilo? Claro que ele queria. Quem não queria era Agostinho. Deus não pode, para atender o pedido de Santa Mônica, ir contra o livre-arbítrio que ele havia concedido a Agostinho. Então, não vale a pena eu rezar pela conversão das pessoas? Opa, claro que vale. Eu rezo todo dia pela conversão dos meus filhos. Todos os dias. Todos os dias. Mas eu sei que enquanto eles não abrirem a porta do coração deles para Deus, Deus não vai entrar. Porque Deus respeita o livre-arbítrio deles. E Deus não vai cancelar esse livre-arbítrio só porque eu estou pedindo. Então, não adianta eu rezar pela conversão? Adianta. Por quê? Porque a sua oração não faz Deus invadir corações, mas faz ele acelerar o processo. Se Deus batia na porta do coração de Agostinho a cada meia hora, com a oração de Santa Mônica, ele passou a bater a cada
20 minutos. E quando ela insistiu na oração a cada 10 minutos, e quando ela insistiu na oração a cada minuto, até o dia em que Santo Ambrósio foi o veículo de Deus para Agostinho finalmente abrir a porta. Então, se aquilo que é bom para mim, é bom para o outro, ainda não está sendo atendido, primeira hipótese é que Deus está querendo testar se eu acredito de verdade que Ele pode me dar aquilo. Porque a graça que nós recebemos de Deus não depende do poder de Deus, Deus pode tudo, depende do tamanho da minha fé. Se eu acredito pouco, eu recebo pouco. Se eu acredito muito, eu recebo muito. Como Deus estava testando a fé de Abraão. Ele promete a Abraão que ele seria pai de uma multidão, e, no entanto, Abraão leva 25 anos para se tornar pai de um filho só, que foi Isaque. Hum, Além de Ismael, é claro, mas não com a esposa dele, Sarai, mas com a escrava Agar. Mas Abraão esperou 25 anos. E espera ainda quantos tempo mais, porque, na verdade, um filho só não é uma descendência tão numerosa quanto as areias da praia. Mas Abraão, ao se tornar o pai da fé para todos nós, porque ele acreditou, nós hoje temos fé, ele fez de cada um de nós seus filhos. E então, por aí, bota na conta quantos séculos Abraão precisou esperar para ter uma descendência tão numerosa assim. Mas ele acreditou e continuou a acreditar. Por isso Deus cumpriu a promessa. A segunda razão é exatamente essa questão do livre-arbítrio, o tempo do outro que precisa ser respeitado. Mas fora isso, meu irmão, minha irmã, não se pergunte se Deus pode atender o seu pedido. Ele pode tudo. Pergunte-se quando é que Deus vai fazer a graça acontecer. Se eu pedi e não recebi porque o que eu estava pedindo era algo que aparentemente era para o meu bem, mas iria me fazer o mal, Deus não vai me conceder. Porque, como a gente vê no capítulo 1 do livro de Sabedoria, Deus é incapaz de provocar o sofrimento, de provocar o mal, de gerar a morte, porque Ele vive para nos fazer felizes. Ok, nossa última parábola do dia de hoje, a parábola do rico insensato, que a gente vai encontrar em Lucas, no capítulo 12. E diz assim: Jesus respondeu: Meu amigo, que me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe essa parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: Que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: Farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: Ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, lhe disse: Insensato, nessa noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Né? Ora, essa parábola, Jesus está se referindo a alguém que busca riqueza como sua prioridade número um.
acha que ter coisas é maior e mais importante do que ser alguém, né. Aquele homem já era rico da parábola, ele já tinha muitos bens, ele multiplicava aquilo que ele tinha a ponto de não ter onde guardar o que ele tinha. Em vez de pegar esse excesso e dividir com aquele que não tinha nada, o que ele faz? Ele manda derrubar os celeiros para construir outros novos para ele, para a colheita dele, né. Ele, por egoísmo, não queria dividir. E o que ele decide então fazer? Para acumular mais, ele precisa ter mais espaço, então ele manda derrubar os celeiros que ele tem e construir outros maiores. Só que Deus se volta para ele e fala assim: "Puxa vida, fizeste mal, porque você vai ser chamado essa noite. E aí, você não vai encontrar mais os celeiros onde estão a sua mercadoria, porque ela não te pertence mais". E é triste isso, né, gente? É muito triste. Não sabemos quando seremos chamados, e nenhum de nós vai levar daqui nada que a gente acumulou nessa vida. Essa vida é uma gota do oceano diante da eternidade. Se nós nos preocupamos em juntar tesouros aqui e não no céu, nós somos péssimos investidores, porque temos que procurar semear não para algo que é passageiro, mas para algo que seja definitivo e constante na nossa vida. E é exatamente o que nós deveríamos ter feito. Então, naquela noite, aquele homem será levado e os tesouros dele serão repartidos. Ele não leva. O que nós levamos conosco, meus irmãos, é um coração puro, um coração generoso, um coração voltado para Deus. Amém? Semana que vem, nossa aula novamente será virtual. Novamente, eu vou pedir a Norminha o favor de projetar a aula aqui para vocês. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.